Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria. Nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão e nosso Salvador. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Irmãos e irmãs, nós somos o povo de Deus, hoje reunidos aqui para o louvarmos, para o bendizermos, como cantamos e como vamos ser convidados a fazer, tanto pela primeira leitura como pelo Salmo responsorial. Saúde os nossos irmãos que estão unidos a nós, através da televisão, da rádio e da internet. Somos todos um só povo, o povo do Senhor, o povo sacerdotal, que Ele, pelo sangue da cruz, guarda para si no seu coração. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo,
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Reina em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria, e com salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. Tudo que vive e respira, louve o Senhor. Aleluia. Tudo que vive e respira, louve o Senhor. Aleluia. Louvai o Senhor no seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o pela grandeza das suas obras, louvai-o pela sua infinita majestade. Tudo que vive e respira, louve o Senhor. Aleluia. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som da lira e da cítara. Louvai-o com tímpano e com a dança, louvai-o ao som da harpa e da flauta. Tudo que vive e respira, louve o Senhor. Aleluia.
Senhor. Louvai-o com címbalos sonoros. Louvai-o com címbalos retumbantes. Todo quanto respira, louve o Senhor. Todo que vive e respira, louve o Senhor. Aleluia. Alleluia, 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 alleluia. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedires, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco.
Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, dizia-nos o apóstolo São Paulo: vivei em ação de graças, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. É este o grande convite que hoje é feito a cada um de nós. Cantar de todo o coração a Deus a nossa gratidão. Devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que Ele faz em nós, por todas as maravilhas que Ele nos dá e por tudo aquilo que Ele quer que nós façamos aos outros, para assim fazermos boas obras, como diz também São Paulo. O salmo responsorial que todos nós cantamos dizia ainda mais, dizia: tudo o que vive e respira louva ao Senhor. A Deus é devido todo o louvor, é devida toda a gratidão, até por todas as criaturas que respiram. Como nos dizia o salmo, tudo o que vive e respira louva ao Senhor. Nós nunca teremos palavras suficientes, nem hinos suficientes que louvem o Senhor. Mas não devemos nunca esquecer, nunca deixar de o louvar. Dizer-lhe de forma mais simples ou de forma mais elaborada, mas dizer-lhe: bendito sejais, Senhor, louvado sejais, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Também nos dizia o Salmo, todas as estrofes começavam da mesma maneira: louvai o Senhor, louvai o Senhor. Devemos louvar o Senhor, sermos gratos, sermos agradecidos, viver em ação de graças. E nós louvamos a Deus com a nossa gratidão, com os nossos hinos, com os nossos cânticos, como nos ensinava Paulo, mas também com as nossas obras. E as nossas obras são também elas um hino de louvor. São elas uma gratidão ao Senhor. E as nossas obras, o que devemos fazer, Jesus hoje disse-o de forma muito clara: abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam. E Jesus diz que aqueles que têm fé, aqueles que o seguem, aqueles que são seus discípulos, não podem ser iguais aos outros que fazem o bem para serem recompensados. É o próprio Jesus que o diz. Se fazeis bem para que vos façam bem, que agradecimento mereceis. Também os pecadores fazem o mesmo. Portanto, os discípulos do Senhor não fazem o bem porque querem ser recompensados, mas fazem o bem porque Jesus assim o pede, porque Jesus assim o diz e porque foi assim que ele fez. Quem é que ama os seus inimigos? Quem é que reza por aqueles que lhe fazem mal? Quem o fez foi o Senhor. Quem o fez foi o Senhor. E é isto que Ele nos pede. E assim como Ele fez, Ele pede que nós façamos. E nós, se somos seus discípulos, devemos fazê-lo. Provavelmente não teremos forças suficientes para dar a face. Provavelmente somos todos tocados pelo desejo de vingança. É natural, porque o nosso dia-a-dia às vezes tenta-nos com os desejos de vingança, de acertar contas, etc. Tudo aquilo que nós sabemos. Por isso devemos sempre pedir a Jesus que seja Ele a nossa força
para que nós possamos responder ao mal como ele respondeu, para que possamos semear o bem como ele semeou, para podermos ser como ele. Só por nós não somos capazes, mas unidos a ele somos capazes, porque Jesus não nos pede nada que nós não possamos fazer. Se não o pudéssemos fazer, ele não o pediria. Se o pede, é porque podemos, mas sempre unidos a ele, sempre confiando na sua graça, sempre confiando na sua força, sempre confiando que ele está connosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Vivamos, pois, em ação de graças, louvemos a Deus e vivamos praticando as boas obras que ele nos pede, para que a medida que nós usamos com os outros seja também usada conosco. Amém. Temos conosco estes nossos irmãos, o José e a Isaura, que completam as suas bodas de ouro. A primeira coisa que devemos fazer é dar graças a Deus, porque vos deu este dom tão belo, que é o dom do matrimónio, que dura há 50 anos. Louvado seja Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, que é o símbolo oficial do centenário, que é o coração imaculado de Maria. Com a Virgem Santa aprendemos a dar graças a Deus e aprendemos a fazer todas as boas obras que Deus pede. Que ela vos guarde e que ela vos proteja sempre. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele
Irmãos e irmãs, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Animados por esta certeza que nos vem da fé e da palavra do Evangelho que escutamos, peçamos ao Pai do céu, dizendo: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que aprendeu de Jesus Cristo que a misericórdia do Pai não tem limites, para que o mostre em suas obras e palavras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que Deus chamou à santidade, para que se revistam de sentimentos de paciência, de bondade, de humildade e mansidão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm razões de queixa contra outros, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, tal como o Senhor nos perdoou a todos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que, em vez do amor, sentem o desprezo, da parte de quem nunca pensaram vir a recebê-lo, para que amem sempre, sem nada esperar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que frequentam esta Assembleia, para que a palavra que escutaram no Evangelho os leve a rezar por aqueles que os ofendem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a compreender as palavras do vosso Filho e a amar todos os homens como irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja,
Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Este o meu mandamento: amai-vos como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós.
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós.
amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet, desejamos um dia muito abençoado por Deus Nosso Senhor, que merece todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. E a todos vós, irmãos e irmãs, que estáis aqui na Basílica, uma boa peregrinação, um feliz regresso às vossas casas, e a saída deve ser feita pelas portas laterais, respeitando as distâncias de segurança e todas as regras que são pedidas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras,